Muito bem. Nós vamos ler aqui em Marcos, o capítulo 1, versículo 40, a purificação de um leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você, o Senhor, a senhora, em qualquer cantinho do Brasil que estiver, e que já se identificou com esse ministério. Eu não vou me identificar, pastor, eu já conheço, porque eu estou há muitos anos no ministério. E tem muita coisa aí nas redes sociais. Você quer me abençoar, você quer me ajudar, porque o Espírito Santo tem falado do teu coração. A necessidade do ministério, nesse momento, um notebook. Para melhorar aqui a qualidade dos vídeos, né? E você do outro lado ter todo uma coisa assim com muito mais qualidade, porque de fato é para edificar você e toda a sua família. Você pode entrar em contato conosco. Pastor de Gurinhatã, a cidade do pequeno pássaro azul, que é Minas Gerais, o pontalzinho do Triângulo Mineiro. É o narizinho que a gente fala aqui, né? O nariz do Triângulo Mineiro. 034 é o DDD 9 96 50 17 42, é um WhatsApp. Pastor, eu quero ofertar, quero devolver o meu dízimo, quero pagar o voto que eu fiz, enfim, tem um desafio aqui, um propósito, e eu estou com dinheiro aqui em caixa, em mãos, eu quero ofertar na tua mão, homem de Deus. Tem a chave Pix, né, pastora? Exatamente. Amém? Glória a Deus, tem a chave do Pix, né? Que é silasjosé 544 @gmail.com. Fácil demais. Olha a praticidade. O celular, você faz essa transação aí tranquilamente, né? E cai na conta da igreja aqui, na conta dos pastores. Em nome de Jesus Cristo. Olha, tem um canal Negueb de Deus. Você pode entrar lá e olha, dezenas de mensagens. E nós estamos com proposta até o final do ano, né? E com certeza nós vamos atingi-lo em nome do Senhor Jesus. E você oferta e Deus te abençoa. Você dizima e Deus repreende o devorador. Olha, oração de pastor nenhum vai repreender devorador. Isso é só a questão do envelope, do dízimo na mão e devolvendo o que é de Deus. Você não pode ficar com o que é de Deus no bolso. Não seria bom. Não traria bênção para você e toda a sua família amada, né? Então você pode pagar o seu voto, fez um voto, tem que pagar, viu? Uma vez que faz o voto, tem que pagar. E pagar com alegria. Propósito, essa coisa toda, né? E você pode ofertar para nós em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos para essa ministração aqui, porque na verdade ela é tremenda. Ela é sobrenatural, pastora. Porque a purificação desse leproso, ela foi pós o sol se pôr. Preste atenção nisso.
Nada na palavra de Deus é obra do acaso. Acreditamos nisso. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Por exemplo, Jesus Cristo jamais é reconhecido ou chamado por Simão Pedro e os demais, Tiago, João, de Senhor em Marcos. Ele nunca é chamado de Senhor em Marcos. Você vai encontrar os discípulos chamando ele de Senhor em Lucas, em Mateus, mas em Marcos não. Por quê? Porque ele é servo. Porque em Marcos ele é como um boi, um animal que ara, um animal de trabalho, um animal que leva carga, pesado. Tem um jugo, né? Como eu tinha carro de boi na fazenda, essa coisa toda. Tem um jugo sobre o pescoço do boi, a gente chama de canga. Né? A canga com os canzis e ali ligado e o boi puxa o carro. Então, na verdade, ele é um boi, um animal de trabalho, e trabalho forçado, pesado. Os discípulos não o chamam de Senhor em Marcos. Marcos não tem genealogia, porque ele é um servo. Ora, queridos, quem irá se preocupar com a genealogia de um escravo, de um servo? Genealogia de gente importante, né? Aquela árvore genealógica de dessas pessoas, digamos, um socialite, essa coisa toda, medalhão. Aí ele tem, né? Genealogia, árvore genealógica, filho do fulano, neto do ciclano, beltrano, essa coisa toda. Mas nós vamos ministrar sobre isso aqui. Dadas as explicações. Aconteceu logo que o sol já tinha se posto. E tendo chegado à tarde, a noitinha, já é o chamado o crepúsculo, né? Uhum. O crepúsculo matutino. Ao cair da tarde. Isso, porque é vespertino, né? Uhum. É da parte da manhã. E, e tendo chegado à tarde. E tendo chegado à tarde. Quando o sol já se punha. Quando já estava se pondo o sol. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar. Você já parou para pensar na grandiosidade disso aqui? E você já parou para imaginar como esse leproso era um administrador nato? Administrador de coisas grandiosas. Porque ele administrou o pôr do sol. Eu vou explicar, não precisa ficar preocupado. Não se preocupe. Eu vou mastigar e colocar na sua boca e é só você engolir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sol já tinha se posto. Já tinha acontecido esse fenômeno, pôr do sol. E nada mais o continha, nada mais, ele não tinha mais amarras, porque a lei, ela não permitia isso aqui de forma alguma. Ora, mas um leproso junto com Jesus? Isso não, de forma alguma. Você tem aquela questão dos 10 leprosos, que eles pararam de como que o Espírito Santo diz? E pararam de longe. Porque é para a lei. Você tem que obedecer à lei. Não é? Cristo não veio destruir a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei e torná-la gloriosa, diz Isaías, aleluia, glória a Deus. Então, na verdade, esse leproso, ele é um administrador de coisas grandiosas, ele administrou o pôr do sol. Deixa eu perguntar, como você é como administrador? Como a senhora é como administradora? É um bom administrador, na sua opinião? É uma boa administradora, na sua opinião, querida? Olha aqui, porque tem a multidão, então o leproso tinha que estar atrás da multidão. Nem entre a multidão poderia estar. Depois tinha os apóstolos, um passo à frente tinha os apóstolos, aí é que não chega mesmo. E depois um passo à frente tinha Jesus.
É assim que funcionavam as coisas ali. A caminhada era desse jeito. Jesus não ia atrás na lanterna e um monte de gente na frente. Não. Jesus Cristo, os apóstolos, a multidão, e aí esse leproso viria lá naquela lanterninha, não é? Mas ele, para receber a sua limpeza, purificação, ele tem que administrar. Ele tem que administrar o pôr do sol, porque aí a lei já não pesa mais sobre ele. Aí ele tem o sinal verde, para que ele possa se aproximar e procurar socorro. Porque o socorro dele estava em Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, o meu socorro vem de quem? Do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem O meu do socorro Senhor, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias, o Senhor é o seu nome. Então, ele tem que recorrer a Jesus. O vosso socorro vem do Senhor. Por que, pastor, que eu não tenho sido socorrido? Por que, pastor, que eu não tenho sido socorrida? Porque você tem buscado em N lugares, de repente N portas e pessoas e lideranças e coisas e religião e tantas coisas, não é? Então, desse jeito, desta forma, nessa busca, você não vai alcançar. A prova está aí. Você tem que administrar bem as coisas para chegar em Jesus. De uma metodologia. É difícil, mas não é impossível. Aquela mulher, ela não correu uma semana atrás de Cristo, porque a filha dela estava com uma ninhada de demônios. Veja só, com uma ninhada de cachorrinhos. A filha dela estava com uma ninhada de demônios. Por isso ela diz, minha filha está miseravelmente endemoninhada. Aleluia, glória a Deus. Ela correu uma semana atrás de Cristo. Muito mais do que uma ninhada de cachorrinho. Essa Coisa ninhada tremenda. era muitos demônios. Muitos, né? Jogava no fogo, na água. Exatamente, Não ninguém deixava sabe, ela né, comer, pastor? ninguém da família. Vivia, né? Porque você debaixo de um teto, do mesmo teto com uma pessoa endemoniada, Ninguém dormia direito. você é uma situação difícil, né? Os cuidados redobrados, porque a pessoa vai tentar suicídio de manhã, de meio-dia, à tardezinha, à noite. A Bíblia fala de alguém que lançava no fogo. Imagina quantos hematomas, quantas queimaduras aquela pessoa tinha, né? Os espíritos, Na água. como é que é? Molesta elas noite e Molestava. Isso. dia. Quem tem esse problema. É, você não tem paz com uma pessoa assim. Agora, quem não tinha paz nessa história aqui é o leproso. Porque essa lepra não é o que nós conhecemos hoje, como a hanseníase tratada pelos médicos, né? Não. Essa lepra era totalmente diferente. Porque essa lepra ela tinha a capacidade de pegar numa parede. Olha, eu mostro para você uma casa leprosa. Eu mostro para você um vestido leproso. Isso é uma realidade. A pele da pessoa, a carne da pessoa apodrecia e caía, pastor. Ficava só no osso. Caía a pele, caía a orelha, né? O nariz, né? Pedaços do É verdade. corpo. Miriam, quando ela ficou leprosa naquela questão ali, ela virou um monstro. Aquela coisa esquisita. Até que aquilo passou, né? Por ordem do Senhor, né? E aqueles dias parados ali, aquela coisa passou, foi cicatrizando, sarando e a viagem continuou, né? Mas ela ficou ali com uma monstra, uma coisa esquisita, né? Uma figura muito difícil de você ver o que a lepra causa na pessoa. É o que o pecado causa nas pessoas. As pessoas viram monstros. A gente tem visto aqui no Brasil, é só ligar ali a telinha, né? E a gente fica vendo os acontecimentos, as páginas policiais. As pessoas, algumas, né, viraram monstros, são verdadeiros bichos com instintos assassinos, feras, acuadas, alguma coisa assim, totalmente tomados pelo demônio. E essas pessoas saem por aí matando e fazendo muitas coisas, não é? Mas como está você nesse quesito administração? Porque tem que administrar.
temos que administrar nossa vida. O pastor é casado, né? Sou casado com a pastora e temos que administrar o ministério. Isso aqui, ó, esse ministério é grandioso. Deus deu para mim e eu tenho que administrar ele. E minha família, e os negócios, e minha vida secular. E nós temos que administrar. E vida dos outros, porque a gente, você imagina, a gente nos liga de muitos lugares do mundo. E nos liga e pedindo oração, né, e conselho e tanta coisa. E você tem que saber dar uma palavra para a pessoa, ajudar a pessoa naquele momento difícil dela. Está com o coração turbado e passando por uma dificuldade enorme, uma situação, aquela coisa, circunstâncias, né, embaraçosas, e ela liga para nós. E você tem que ajudar com palavras, como que ela vai fazer, o que ela faz, qual o procedimento correto a ser adotado naquele exato momento, e você tem que saber. Então nós somos administradores. Mas eu sempre brinco aqui na igreja, eu gostaria de ter essa pessoa sentada aqui nos bancos da igreja. Não, porque é um administrador nato. Administrador de coisas grandes. Não é o fato de ser leproso que tirou a sanidade mental dele. A mente dele estava funcionando perfeitamente bem. Tanto que ele entendia que ele não podia, de certa hora do dia, chegar perto de ninguém. De Ele forma conhecia, nenhuma. ele sabia a lei. De forma nenhuma. E a Bíblia diz que chegando numa daquelas cidades, daquelas cidades, se você fosse em Decápole, a região de Decápole, ali eram 10 cidades, por isso Decápolis. 10 cidades. Ora, mas Jesus está numa cidade agora, ao meio-dia já está em outra, à noite já está em outra. Que era tudo um interligado com o outro. Sim. E como você fazer para ir passando por essas cidades, essas multidões, tentando alcançar, mas você está em contato com pessoas, e se o leproso era uma situação tão difícil, porque a lei de Moisés dizia que se um desavisado aproximasse da pessoa leprosa, ele tinha que gritar imundo, imundo, é assim que reza na palavra de Deus. Veja que situação difícil, humilhante, não é? Degradante, e a pessoa sentia mal. Porque tinha que gritar assim para a pessoa não se aproximar, porque, como nós dissemos, isso era altamente contagioso. Essa enfermidade era muito contagiosa. Quando a gente fala de lepra numa parede, você pode ver que não tem nada a ver com essa de hoje. Lepra num vestido, aquilo era um problemão, porque já tinha que demolir tudo, furar até os buracos, arrancar até os alicerces e jogar aquilo para lá. A lepra não tinha jeito. O sacerdote tinha que dar o alvará ali, sabe? E assinar ali se estava tudo certinho, bater o carimbo. Não há mais lepra nessa parede. Então o sacerdote é que dava aquela posição. Ou não há mais lepra nesse vestido, nessa roupa, nesse guarda-roupa. Ele batia o carimbo ali, atestava e a pessoa então estava livre. Mas tinha que ser isso mesmo. O que nos impressiona é a capacidade de administração. Porque o que falta nas pessoas hoje é exatamente administrar bem as coisas. Olha, mas a vida ela tem N áreas. Sentimental, íntima, espiritual, física, financeira. Olha aí, saúde. Quantas áreas? Você tem que administrar isso. E as pessoas erram nesse quesito e muito. Porque não é fácil. Cristo louvou ou mencionou com honras aquele administrador, não é? E o Senhor dele próprio louvou ele ali, aquele administrador, porque administrou o futuro. Veja só esses administradores que a Bíblia fala. Um administra o pôr do sol, uma coisa grandiosa, espetáculo da natureza. O outro administra o futuro, porque o futuro vai chegar para todos nós, querendo Deus, não é? E a velhice também, ela vai chegar para todos, ela chega. E ele administrou direitinho ali, a hora que chegar a velhice, né? Eu vou ter que ter um espaço para mim estar e tudo, né? E tudo tranquilamente, com conforto.
E ele administrou bem ali com relação ao futuro. Agora, veja o administrador, e aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. Você pode entender que esse colocar de joelhos diante de Jesus, dependendo da pessoa, pudesse ser para dar uma amolecida no coração de Cristo. Isso não há necessidade para isso. Porque as entranháveis misericórdias de Cristo, elas estão na nossa direção. Aqui agora eu estou na parte da tarde, aqui no nosso espaço, mas nós estamos debaixo das misericórdias de Cristo. Então, nós não sermos consumidos, a gente poderia ter morrido já. Mas elas se renovam a cada manhã. Elas vão de geração em geração. E as misericórdias do Senhor não têm fim. E grande é a fidelidade de quem prometeu, diz assim o profeta. Então não é com esse sentido, não é com esse entusiasmo, ou essa vontade de amolecer o coração do Senhor Jesus, que ele se colocou de joelhos diante dele e dizia com rogos, não é diferente de uma oração comum, um rogo, uma súplica, um quebrantamento, um derramar diante de Cristo, e ele disse, se queres bem, pode tornar-me limpo. Deixa eu falar uma coisa para eles, pastora. Que coisa tremenda. O certo. O que rola por aí é as pessoas atentando para o seu próprio querer. É ou não é? As pessoas atentam para o seu próprio querer. E o querer de Deus? E o querer do Pai? Pastor. Nem lembro. O meu querer que está aqui em primeira mão. Meu querer que deve ser, sabe, atendido e rapidamente. É o meu querer. Ele atentou para o querer de Deus. Veja só. Olha as qualidades desse moço. Administrador de coisas espetaculares como o pôr do sol. Essa humildade não é uma falsa humildade, isso é uma humildade real, genuína, estava dentro dele. Atentar para o querer do Pai. Sabe por que você não recebe milagre? Sabe por que o milagre parece que teima em perpetuar e não chega para você de jeito nenhum? É porque a pessoa, ela atenta para o querer dela. Ele atentou para o querer de Deus. Senhor Jesus, capacidade para me purificar eu sei que o Senhor tem. Mas o que eu quero saber é se é o teu querer. Se o Senhor quer me limpar nessa tarde. Pergunta assim para Cristo. Jesus, o Senhor quer me purificar nessa tarde? De domingo? O Senhor quer me limpar, meu Deus? É o teu querer? A tua mente? Isso está no teu coração? Se quiseres, Jesus, capacidade para isso eu sei que tu tens. Por quê? Devo ter visto já alguém purificado. Deve ter ouvido, porque aquela coisa rolava. Os milagres, aquilo ali ia de boca em boca, de cidade em cidade, e aquilo ia acontecendo, as pessoas estavam sabendo. Ora, aquele que estava lá na beira da estrada, um cego, que era como ali um outdoor ambulante, porque ele teve os olhos vazados na ponta de uma lança, uma espada, por conta de problemas do pai dele com as autoridades romanas, e ele foi injustiçado. Aquele Bartimeu, filho de Timeu, e gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha o que fizeram comigo, eu não mereço isso, e não merecia mesmo, isso é verdade. Porque a notícia passava que Jesus ia passar por ali. Ele ficou exatamente no caminho de Cristo. Entre para a estrada onde Jesus vai passar. Fique ao lado. Fique ali pelas beiradas, mas ele vai passar por aqui. Bom, é muita gente, a multidão é tão grande, mas ele pode ouvir-me, eu vou gritar. Quem quer um milagre, pastora, ele abre a boca.
Abre a boca, conta para Jesus, peça a tua bênção, peça o teu milagre. O que você precisa? É de serviço? Está precisando de um emprego? Você vai ligar para nós naquele telefone que nós demos aí no começo do vídeo. Se eu for profetizar sobre sua vida, eu já fiz isso muito e tenho prazer em fazer. Você precisando de uma CNH? A pessoa não tirava carteira de jeito nenhum, já estava desistindo. Falei, não, vou profetizar sobre sua vida. Essa carteira veio, foi lá, fez a prova, passou, pronto. Já estava desanimando, desanimado, ia largar de mão. Morresse uma carta do motorista na mão. Ué, mas hoje não é uma necessidade, você tem. Você está precisando de uma casa? Fala para Jesus. Está precisando de um carro? Conta para Jesus. Conta para Jesus a sua necessidade. Você tem que contar, você tem que abrir a boca. Ó, o leproso abre a boca, o cego abre a boca. Aqui tinha uma ninhada de demônio na menina dela ali, numa menininha. Abriu a boca. Correu atrás de Cristo uma semana. Porque Jesus não há de atender você se você de braço cruzado dentro de casa. Há pouco eu falei com uma pessoa aqui na porta da casa missionária. Não vou à igreja, pastor. Não vou, no caso não vou à igreja, não conheço nada. Mas só precisa de ir na igreja. Só tem que exercer a fé. Ir na igreja para ter comunhão com os irmãos, ouvir a pregação do evangelho, ouvir ali as ministrações, receber a oração, ver o louvor, ser edificada, ser curada. Só precisa de uma senhora aqui já, aqui na porta. Você precisa fazer alguma coisa, porque ficar em casa com os braços cruzados, pensar que Deus vai te atender é muita pretensão. Que coisa maravilhosa. Eu vou atentar para o querer de Deus. Se quiseres, bem podes purificar-me. Ora, agora veja só. Jesus sabe que ele é um bom administrador. Um administrador de coisas grandes. Jesus sabe que a lepra não o impediu, não deixou ele deprê. E ele viu ele pondo-se de joelhos, aquilo não era uma falsa humildade. E os rogos dele, porque ele rogava com súplicas, até com lágrimas a pessoa. E diz no outro evangelho que ele enfiou a boca no pó, pastora. E Jesus está vendo tudo isso. Ele é Deus onisciente. Ele é Deus que sabe, que conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Sonda você, Ele sabe. Ele sabe das nossas necessidades antes de nós abrirmos a nossa boca. Mas você precisa abrir a boca para contar para Cristo onde é a sua dor. Qual é o seu prazer? Para contar para Jesus, para Ele festejar com você e celebrar. Qual o seu pesar? Você precisa falar para Cristo. Quando ele viu todo esse pacote naquele moço, e essa postura acertada daquele rapaz, e Jesus, movido de grande compaixão, veja só, as entranháveis misericórdias de Deus, ele movido de grande compaixão, aleluia, glória a Deus, estendeu a mão, veja só, vou atender por atender, que está uma fila, não é? A agenda está cheia, vou atender mais esse, pronto, manda mais um aí, eu atendo e pronto, vê o que acontece. Não, nada disso. É um trabalho bem feito, porque todo esse pacote de coisas que aconteceu, e de postura e de administração, tem que ter uma resposta grandiosa da parte de Deus, e teve. Jesus, movido de grandiosa, de grande compaixão, estendeu a mão, o que era impossível, né? O proibido pela lepra, porque você não pode ter contato, porque eu já expliquei, essa lepra ela é altamente contagiosa. Estendeu a mão e tocou aquele homem. Ele sentiu o tocar de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo nessa tarde. Amém, de domingo, Jesus. Em nome de Jesus. Ele toca você. Você sente ele tocando em você. Toca nas suas entranhas, no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: por tudo isso, e porque você atentou para o querer de Deus e não para o seu próprio querer, porque esse Jesus sabe o que é atentar para o querer do Pai e deixar para o segundo plano o seu próprio querer. Pai, seja como tu queres e não como eu quero. Ele sabe a renúncia, o que é renúncia, ele sabe o que é o despojamento. Está quase encerrando, né, pastor, o nosso tempo. E Jesus, movido de grande compaixão,
estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo agora. E tendo ele dito isto, olha a força da palavra de Deus. Glória a Deus. Essa palavra está chegando ao seu ouvido, ao seu coração, na sua casa, na sua empresa, na sua fazenda. Olha a força disso, olha a força. A força da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, a autoridade. E tendo Jesus dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. Não ficou Louvado nem seja o nome amanhã, do Senhor. nem para daqui a pouco, na hora, né, E pastora? Foi na hora. O milagre aconteceu. E a Bíblia diz assim, e advertindo severamente. Logo o despediu. Agora você não vai ficar me seguindo. Alguém pedia, ele concordava, outros não, depende. Ele purificou esse moço e logo o despediu. E disse: não diga nada a ninguém, porque eu não preciso de publicidade, eu não preciso de marketing. Porque o marketing naquele momento era ruim, porque afluía muitas pessoas, e quanto mais pessoas, isso era ruim para o olhar de Roma. Era melhor mais disfarçado, né, pastor? Né, pastor? Com certeza. Ainda não era a hora dele. Não era. Então ele tinha que... Ele tinha que ter cuidado. Disse: não diga nada a ninguém não, mas vai e mostra ao sacerdote. Olha a lei de Moisés. Honrando Moisés, honrando a lei de Moisés. Mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Quem pode reter alguma informação nesse sentido? Recebeu um milagre tremendo, sobrenatural, da parte de Deus. A alegria era tão grande dentro dele que ele não tinha explodiu. Como esconder, né? Não tem jeito, eu não consigo. É mais forte do que eu. Começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente. Veja só, como que coloca Jesus em situações quase que embaraçosas. Ele não podia mais entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos. Mas, de todas as partes, as pessoas iam ter com ele. Marcos é o livro dos retiros de Jesus. Não tem um evangelho que tem mais retiro para lugares solitários, para montanhas, para lugares desertos do que Marcos. Por quê? Porque ele é servo. E servo precisa de deserto, missionária Magda. Não é Abu Dhabi. Não é Dubai. Não é Catar, não é Doha no Catar, não. Deserto do Ceará. Deserto do Ceará. Porque o deserto é a pátria dos fortes, né, pastor Almerita? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, conservava em lugares desertos. Mas de todas as partes vinham ter com ele, porque a coisa chegava de ouvido em ouvido, de boca em boca, ia chegando e a pessoa corria. Vamos para lá, onde é que ele está? Está lá naquele lugar solitário, eles corriam para lá. E de todas as partes vinham ter com ele. E o Senhor Jesus era simpático com todos. E purificava os leprosos, e curava, e dava vista aos cegos, e recobrava a audição aos surdos, e o aleijado que tinha mão mirrada, ele voltava novamente a trabalhar de pedreiro, né, com a sua mão direita, porque conta assim a palavra de Deus. Então, ele atendia. O que tinha o morto na sepultura, ela recebia o morto ressuscitava e voltava para casa todo mundo celebrando e alegre na presença de Deus e pelo grande milagre recebido. Era assim. E aos mansos, aos pobres, é anunciado a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, recebo mais essa ministração agora sobre essa purificação desse leproso. E Deus abençoe você e toda a sua amada família. Aprenda a administrar bem. Porque administrando bem, na hora que estiver na presença de Deus, as entranháveis misericórdias de Deus se moverá na sua direção. E ele estendendo a mão, com grande compaixão, estendendo a mão, tocou, liberou uma palavra, e um milagre aconteceu. E ele ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essas ministrações sobrenaturais. Receba essas ministrações do coração de Deus.
para o seu coração. São reveladas por Cristo mesmo para mim, para que nós possamos nos edificar mutuamente. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado nessa tarde. Amém, Jesus. Receba a purificação sobrenatural de Deus, o milagre, em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.